Uma boa noite para quem nos acompanha nesta quarta-feira, dia 4 de dezembro. Eu sou Isabela Melano e agora vamos aos destaques do Poder Judiciário. Aprovadas as 10 metas nacionais estabelecidas para 2025 no Encontro Nacional do Poder Judiciário. Destaque de Carolina Cassola. Questões como julgar mais processos do que os distribuídos e as ações mais antigas são as metas permanentes e vão acompanhar os demais objetivos do Judiciário. Plataforma aponta que cerca de 800 iniciativas de inovação foram registradas no último ano nos tribunais brasileiros. Representantes da União apresentam ao STF o plano que deve fortalecer o controle do desmatamento. Sara Niederauer. A audiência foi convocada pelo ministro Flávio Dino, relator da arguição de descumprimento de preceito fundamental 743, que exige ações de prevenção e combate a incêndios na Amazônia e no Pantanal. E ainda, a STF retoma, com voto do ministro Dias Toffoli, o julgamento sobre a responsabilização das redes sociais por conteúdos publicados. Agora são 6 horas e 17 minutos, o Radar da Justiça está no ar. Rádio TJ Minas, Radar da Justiça. No próximo ano, o trabalho do Judiciário vai ser norteado por 10 metas nacionais. Quem detalha é a repórter Carolina Cassola. Integrantes do Poder Judiciário aprovaram as 10 metas nacionais estabelecidas para 2025, que devem nortear o trabalho dos tribunais e conselhos no próximo ano. A aprovação ocorreu no encerramento do 18º Encontro Nacional do Poder Judiciário, na noite da última terça-feira, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. As metas aprovadas foram apresentadas pelo presidente do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Roberto Barroso. Questões como julgar mais processos do que os distribuídos e as ações mais antigas são as metas permanentes e vão acompanhar os demais objetivos do Judiciário. Entre os compromissos estabelecidos estão o estímulo da conciliação, a redução da taxa de congestionamento de processos, estímulo à inovação e o combate à corrupção, priorizando o julgamento de processos de crimes contra a administração pública. Os processos ambientais foram separados em 2 metas em 2025. A meta 6 vai impulsionar exclusivamente os processos de ações ambientais e de regularização fundiária. Já a meta 7 vai priorizar o julgamento dos processos relacionados aos direitos das comunidades indígenas e quilombolas. Entre as prioridades também está o julgamento dos processos relacionados ao feminicídio e à violência doméstica e familiar contra mulheres. Além disso, a promoção dos direitos da criança e do adolescente serão assumidos pelo STJ e pelos segmentos das justiças estadual, federal e do trabalho. Da agência Rádio Web, Carolina Cassola. E como vimos, a inovação segue entre as metas do Judiciário para transformar a cultura em tribunais. Confira agora com o repórter Bruno Moreira. O empenho do Poder Judiciário brasileiro para desenvolver novas formas de fazer justiça e estabelecer cultura de inovação nos tribunais se concretizou até setembro em 112 iniciativas registradas em atendimento à meta nacional de estimular a inovação. O resultado, ainda provisório, reflete o esforço de 87 tribunais, dos quais 72 já preencheram todos os requisitos que indicam o cumprimento integral da Meta Nacional 9. De acordo com a plataforma da Rede de Inovação do Poder Judiciário, existem pelo menos 784 iniciativas registradas. Entre elas estão todas as que atendem a Meta 9. A evolução da inovação no Judiciário começou a ser acompanhada pelo Sistema de Metas em 2020. A proposta, na época, era que os tribunais realizassem ações de prevenção ou desjudicialização de litígios voltados a essa agenda. Somente a partir de 2022, o enunciado da meta passou a ser mais orientado para a realização de iniciativas relacionadas à cultura da inovação, sempre preocupadas com os objetivos de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030 da ONU. Desde então, o compromisso foi firmado por todos os segmentos da justiça. Da agência Rádio Web,
Bruno Moreira. E nesta quarta-feira, o STF retomou o julgamento no qual vai definir se provedores de internet podem ser responsabilizados por não removerem conteúdos de terceiros, mesmo sem ordem judicial. Está em pauta a constitucionalidade do artigo 19, a lei conhecida como Marco Civil da Internet. O dispositivo estabelece que, para assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet vai ser responsabilizado por danos de terceiros se, após a ordem judicial específica, não tomar as providências para tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente. Nas sessões da última semana, foram ouvidos os Amit Cury e o relator, ministro Dias Toffoli, começou a votar. Hoje, o ministro continuou o voto e afirmou que o artigo 19 do Marco Civil da Internet acoberta atos de disseminação de fake news, fraudes, cyberbullying e tantos outros, enquanto não houver o descumprimento de decisão judicial. Vamos ouvir. Nós também verificamos que aqueles algoritmos que conseguem identificar nossas preferências, eles também poderiam identificar, esses mesmos algoritmos, as inverdades. Agora, eu perguntei na reunião que tive ontem com eles, o que eles responderam? A gente pede para eles terem uma solução proativa. Eles dizem, nós só vamos atuar depois de uma decisão judicial. Por quê? Porque pelo artigo 19, a responsabilidade só surge depois do descumprimento. Isso eu preciso reiterar aqui várias e várias vezes. O artigo 19 é uma imunidade, porque a responsabilidade pelo que está no artigo 19 é o contrário de todos os outros. Só surge depois do descumprimento. Até o descumprimento não existe responsabilidade. E se eles cumpriram uma decisão judicial mandando tirar a plataforma fake do varejo tal ou do banco tal? Eles cumpriram a decisão judicial, eles não incidem em responsabilidade. Artigo 19. Toffoli destacou ainda que os ambientes virtuais têm se tornado terreno fértil para a disseminação de notícias falsas de toda a ordem, sem precedentes históricos. Hoje, o ministro conclui a manifestação e depois é a vez dos pares votarem. Agora são 6 horas e 23 minutos. No próximo bloco, o seminário apresenta pesquisa sobre o trabalho de pessoas privadas de liberdade e também de egressos. E ainda, a União apresenta ao STF plano para fortalecer o controle do desmatamento. É daqui a pouquinho no Radar da Justiça. Radar da Justiça. O Conselho Nacional de Justiça vai realizar amanhã às 5 horas da tarde mais uma edição do Seminário de Pesquisas Empíricas Aplicadas às Políticas Judiciárias. O evento, que vai ser transmitido pelo YouTube do CNJ, é destinado à divulgação do estudo O Trabalho de Pessoas Privadas de Liberdade e Egressas do Sistema Prisional, Desafios e Experiências Estaduais na Garantia de Direitos Fundamentais. Na ocasião, vai ser apresentado o levantamento, que investigou os cenários associados às práticas de inserção sociolaboral de pessoas privadas de liberdade e os desafios que possam orientar ações para fortalecer essas políticas. E em audiência no STF, União apresentou o plano para fortalecer o controle do desmatamento. A repórter Sara Niederauer traz as informações. Representantes da União apresentaram em audiência no Supremo Tribunal Federal um plano para integrar dados territoriais e fortalecer o controle do desmatamento, com destaque para o papel do Cadastro Ambiental Rural. A audiência foi convocada pelo ministro Flávio Dino, relator da arguição de descumprimento de preceito fundamental 743, que exige ações de prevenção e combate a incêndios na Amazônia e no Pantanal. A sessão destacou a criação de um ecossistema de dados territoriais, incluindo cadastros ambientais, fundiários e fiscais. Ficou estabelecido que a União criará uma estrutura de governança para executar o plano, assegurando a colaboração ativa dos estados e detalhando melhor os objetivos e os dados envolvidos. A agência Rádio Web, Sara Niederauer. O Supremo Tribunal Federal confirmou por unanimidade a decisão liminar do ministro Flávio Dino, que liberou o pagamento das emendas parlamentares conhecidas como RP9, emenda do relator, e RP8, emendas de comissão e também das emendas PIX. A liberação está condicionada à obediência das regras constitucionais relativas à transparência, rastreabilidade e controle público da origem da destinação dos recursos. A decisão libera a execução de restos a pagar referentes a 2020,
2021 e 2022, desde que o parlamentar e o beneficiário final dos recursos estejam indicados no portal da transparência. O relator do orçamento não pode substituir o autor da emenda. E o ministro Flávio Dino destacou que em outubro de 2025, a Controladoria Geral da União vai fazer auditoria especificamente sobre a vedação de rateio dos valores e também fragmentação dos objetos. Agora são 6 horas e 27 minutos, a seguir um giro pelos tribunais brasileiros. Radar da Justiça. Vamos agora saber o que é notícia nas cortes do Brasil. Tribunal do Acre lança normativa sobre audiências concentradas nas varas da infância e juventude. Destaque de Cid Marcos. A Coordenadoria da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça do Acre promoveu o lançamento de uma portaria que dispõe sobre a realização de audiências concentradas protetivas pelas varas da infância e juventude do Poder Judiciário Estadual. As audiências concentradas são presididas pelos magistrados da infância e juventude das comarcas e têm o intuito de reavaliar periodicamente a situação de adolescentes submetidos a medidas socioeducativas, possibilitando a revisão criteriosa dos casos. Em São Paulo, Justiça lança programa Multiplicadores EPROC para auxiliar na transição de sistemas. Cristina Mara. O Tribunal de Justiça de São Paulo iniciou o programa Multiplicadores EPROC, com a participação de quase 5.000 servidores de primeiro e segundo graus. O objetivo é criar uma rede interna de apoio e conhecimento para auxiliar na transição de sistemas, onde os integrantes serão um ponto de apoio para orientações, dúvidas e sugestões dos colegas. O multiplicador vai conhecer o EPROC em primeira mão, participará de aulas online exclusivas e também vai integrar um grupo para troca de informações e experiências. Tribunal de Justiça do Mato Grosso integra nova gestão do colégio que atua no combate à violência doméstica contra a mulher. Mércia Lívia. A fim de aprimorar a estrutura do judiciário no combate e prevenção da violência contra as mulheres, foi eleita no dia 2 de dezembro a nova comissão executiva do Colégio de Coordenadores da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Poder Judiciário Brasileiro para 2025. O grupo, composto por 7 integrantes, vai contar com a contribuição do Tribunal do Judiciário de Mato Grosso. O colégio atua para estimular a troca de experiências e conhecimento e na uniformização dos métodos e os critérios administrativos e judiciais. Justiça Pernambucana lança plano para transparência e zelo com recursos públicos. Lígia de Matos. Com o objetivo de zelar pelos recursos financeiros, o Tribunal de Justiça de Pernambuco publicou a instrução normativa que dispõe sobre o plano anual de contratação de bens, serviços, obras e soluções de tecnologia da informação e comunicações do Judiciário Pernambucano. Através do plano, a instituição reforça o compromisso relacionado aos objetivos estratégicos e deixa as empresas informadas sobre a possibilidade de abertura de processos licitatórios para que se preparem para a disputa, garantindo assim segurança jurídica e isonomia. São 6 horas e 31 minutos. O Radar da Justiça de hoje fica por aqui. Você pode rever este programa no canal da TV TJ Minas no YouTube. Uma ótima noite e até amanhã.